Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos começando mais um tempo de estudo do Sermão do Monte, versículo por versículo. Acompanhe conosco. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Estes versículos dão início à segunda parte ou à segunda metade do capítulo 6 de Mateus. No capítulo 5, o desafio é para que olhemos para dentro de nós mesmos e consideremos as atitudes que serão desenvolvidas no verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Depois de recebermos esse desafio para olharmos para dentro, o restante do capítulo 5 nos desafia a olharmos ao redor e aplicarmos estas atitudes em nossos relacionamentos. Depois do que encontramos quando olhamos para dentro e quando olhamos ao redor, estamos prontos para o capítulo 6. Este capítulo começa nos mandando olhar para o alto, porque jamais encontraremos estas atitudes bem-aventuradas dentro de nós mesmos. Somente olhando para o alto e recebendo de Deus a sua graça, é que você vai conseguir que os seus relacionamentos sejam como devem ser. A primeira metade do capítulo 6 menciona 3 disciplinas espirituais que nos possibilitam olhar para o alto: dar, orar e jejuar, assim como Jesus ensinou. Agora, na segunda metade do capítulo 6, o ensino de Jesus é voltado aos valores necessários para que o discípulo olhe para o alto. Quando você mantém o seu olhar para o alto, mesmo depois de ter descido a montanha e começa a trabalhar os seus relacionamentos, com o que você se depara? Você se depara com valores espirituais. O ensino central dos versículos 19 a 34 do capítulo 6 são os valores daquele que olha para o alto. Jesus começa seu ensino sobre valores afirmando que nossos tesouros, ou valores, se você preferir, não podem ser todos deste mundo, onde a traça e ferrugem corroem, e onde ladrões roubam. Em outras palavras, nossos valores não devem ser apenas compostos de coisas que se desgastam ou que podem ser levadas de nós. Antes, devemos armazenar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde não há desgaste e onde não somos roubados. Creio que, nesse ensino de Jesus, fica implícito que podemos tanto ter valores da terra como do céu. É claro que a exortação de Jesus é para que acumulemos tesouros no céu, não apenas porque esta é a regra da ordem religiosa que ele estava estabelecendo, mas também porque ele nos ama e não quer que todos os nossos valores se resumam a bens que se desgastam e que podem ser tirados de nós. Ao iniciar o seu ensino sobre valores, Jesus faz uma importante afirmação. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nesses versículos de 19 a 21, a pergunta não é onde está o seu tesouro, mas onde está o seu coração. Porque onde estiverem os seus valores, ali o seu coração estará. Como discípulo de Jesus Cristo, você que olha para dentro de si mesmo, ao redor e para o alto, onde você acha que o seu coração deve estar? O seu coração deve estar em coisas que não se desgastam e que não podem ser tiradas de você. O seu coração não deve estar em coisas que podem ser desvalorizadas, em coisas que podem ser tiradas de você, coisas materiais que mais tarde acabam em nada. Este é um grande ensino sobre valores e um forte indicador de quais são os nossos valores. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esta é uma grande verdade da qual Jesus começa a falar de maneira bem direta. São os valores espirituais. Jesus começa nos desafiando com esta frase: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Se hoje participássemos de uma palestra sobre valores, cujo palestrante fosse Jesus, e perguntássemos: como é que eu descubro quais são os meus valores? Eu acho que Jesus seria muito prático na sua resposta. Assim como ele foi também aqui neste sermão, ele diria simplesmente: vamos parar um pouco e ver como você tem gastado o seu dinheiro nos últimos 5 anos. Ou então, traga-me sua agenda dos últimos 5 anos para descobrirmos como você tem gasto o seu tempo. Mostre-me como você tem gastado o seu tempo e o seu dinheiro, e vou dizer a você quais são os seus valores e onde o seu coração está. Depois, podemos conversar sobre quais devem ser os seus valores e onde o seu coração deve estar. Nestes parágrafos, aparentemente, Jesus ensina os valores levantando uma questão. Como você usa o seu tempo, sua energia e o seu dinheiro no dia a dia? A resposta a essa pergunta vai mostrar quais são os seus valores. Seus valores e suas atividades não devem estar em coisas terrenas que se deterioram e que podem ser tiradas de você. No final, tudo que é material será tirado de nós. Não podemos levar nada para a sepultura. Por isso, no final, tudo nos vai ser tirado. Agora, algumas perguntas interessantes. Por que, então, seu coração estaria em todos os seus bens que vão acabar sendo tirados de você e dados a outra pessoa? Ou por que seu coração está em coisas que perdem o valor, que não são eternas, porque não são espirituais? No parágrafo seguinte, Jesus faz uma outra pergunta. Os versículos 22 e 23 apresentam outro ensino precioso de Jesus. Ele diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Frequentemente as Escrituras usam a figura dos olhos para se referir à mente. Aqui, os olhos representam a mente e a forma de pensar. E nesses versículos Jesus está dizendo: você pode ter nesta vida um corpo cheio de luz ou um corpo cheio de trevas. Em outras palavras, você pode ter uma vida intensamente feliz ou intensamente sombria e deprimente. A diferença está em como você enxerga. Qual é a sua perspectiva de vida e a sua forma de encarar a vida, hein? Ou, mais uma vez, quais são os seus valores? O que também fica implícito neste ensino de Jesus é que se a sua perspectiva de vida for como deve ser, se você enxergar as coisas como deve, poderá ter uma vida feliz. Mas se você enxergar a vida de maneira deturpada, sua vida será cheia de trevas. Quando a pessoa tem uma perspectiva errada, a vida dela se enche de trevas. Quando a pessoa não tem uma perspectiva de vida correta, o seu potencial para a infelicidade é incalculável. Esse é um fato da vida indiscutível. As pessoas vivem e usam seu dinheiro, tempo e energia de acordo com a maneira como enxergam a vida. Esse é um grande ensino sobre valores. E agora um comentário a respeito dos cristãos. Muitos cristãos têm um problema. Tem pastores que tratam desse problema, ao qual chamo de esquizofrenia espiritual mais do que qualquer outro. São pessoas que têm visão dupla, que não enxergam a vida de uma maneira só. Sabe, existe uma música muito conhecida cuja letra diz: destaque o positivo, elimine o negativo, nada de ficar em cima do muro. De acordo com a Bíblia, a pessoa que fica em cima do muro é infeliz. No capítulo 3 de Apocalipse, Jesus afirma para a igreja de Laodiceia: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse é o conceito bíblico para aqueles que ficam no meio ou em cima do muro. No capítulo 18 do primeiro livro de Reis, lemos que o profeta Elias lançou um desafio para o povo de Deus que, em sua maioria, estava adorando Baal. O desafio era o seguinte: os falsos profetas deveriam colocar um sacrifício no altar e ele faria o mesmo. Ele oraria a Deus e eles a Baal, e veriam qual dos dois sacrifícios seria consumido sobrenaturalmente pelo fogo. Eles iriam orar ao Deus deles, e Elias oraria ao seu Deus, e todos veriam qual dos dois era verdadeiro. Você se lembra dessa tremenda experiência no Monte Carmelo? Você já parou para pensar na pergunta de Elias para o povo de Deus quando demonstrou a autenticidade do Deus vivo e verdadeiro? A pergunta que Elias fez ao povo foi a seguinte:
Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Em outras palavras, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Uma vez nos Estados Unidos, na cidade de Washington, um famoso pastor fez uma pregação sobre essa história e terminou seu sermão dizendo: se o Senhor é Deus, então sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam-no e vão para o inferno. Foi uma pregação e tanto, e acho que foi isso que Elias estava dizendo no Monte Carmelo. Mais uma vez, a mesma verdade. Não seja um esquizofrênico espiritual. Se o Senhor é Deus, submeta-se a Ele e siga-o. Essa deve ser a sua perspectiva, essa deve ser a sua visão e disposição. Não fique em cima do muro. Isso não é saudável. No primeiro capítulo de sua carta, Tiago escreveu: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. E depois ele acrescentou dizendo assim: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago disse para purificar o coração, se referindo a não ser mais uma pessoa de mente dividida, mas uma pessoa que tem uma só visão e uma só convicção. Foi isso que ele quis dizer. Esta é a grande verdade, e esta verdade traz a seguinte pergunta: como são as suas atitudes? Agora estamos voltando ao início do Sermão do Monte. Esse é um momento muito importante para fazermos algumas perguntas, não é mesmo? Meu ouvinte, como são as suas atitudes? Quais são os seus pensamentos durante o dia? Sabe, isso vai lhe dar uma indicação dos seus valores. Você gostaria de fazer uma medida? Medir quais são os seus valores? Você gostaria de saber se você está dando valor às coisas espirituais ou se você está dando valor a coisas passageiras? Pare um momento e medite. Quais são os seus pensamentos durante o dia? Quais são as suas atitudes, hein? Eu tenho certeza, isso vai acabar mostrando para você como andam os seus valores. Se você está dando um valor devido às coisas espirituais, um valor devido para a palavra de Deus, um valor devido para Jesus Cristo. E é muito bom você parar e fazer esta reflexão. Não esqueça, vale a pena a gente valorizar a Deus, valorizar as coisas espirituais. Elas são eternas. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.